Sirenes apitam, buzinas disparam, cachorros latem, crianças choram, construções batucam, helicópteros rugem, alto-falantes gritam e as pessoas berram. Sem harmonia alguma, essa é a orquestra que se faz presente no cotidiano das grandes cidades. E não é difícil constatar que todo esse barulho tem consequências. A agressão aos nossos ouvidos causa perda de audição, sim. Vai me dizer que você não teve que levantar a voz algumas vezes para se fazer entender. Como se isso não bastasse, cientistas garantem que a perda da audição é apenas um dos males causados pela poluição sonora. Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. A poluição sonora, ela está em todos os ambientes. Para dar trauma, para dar problema no ouvido, precisa dar dose. Então, às vezes, um barulho muito alto, com uma intensidade muito alta, ele, se for por menos de um segundo, ele não é tão prejudicial quanto um barulho menos intenso por um período mais prolongado. Então, todo mundo está sujeito. Claro que quanto mais idoso ou com alguma doença associada, fica mais suscetível, mais sensível ao ouvido. Mas a perda sempre vai ser uma perda mais na intensidade de agudos. Então a pessoa vai perdendo os agudos progressivamente e depois vai avançando para a perda dos sons mais graves, até a pessoa não conseguir se comunicar. Nos grandes centros urbanos, um dos maiores problemas, sem dúvida, é a poluição sonora. Mesmo não se acumulando no meio ambiente, como é o caso da poluição do ar ou da poluição dos rios, que a gente consegue observar, por exemplo, ela causa problemas perturbadores e muitas vezes irreversíveis. Cada vez mais a gente está sujeito à poluição sonora na cidade, né? São os veículos, escapamento aberto, pessoa que lida com no dia a dia, está no trânsito, o motorista, como já falamos, motorista de praça, de táxi. Então, vendedores que ficam o tempo todo ou andando a pé nas avenidas. A Organização Mundial da Saúde alerta. Um ruído de 50 decibéis já é considerado prejudicial à comunicação e acima de 55 pode causar estresse. A exposição diária a 75 decibéis pode causar perda auditiva ao indivíduo. Em geral, todo mundo que está na vida profissional ativa aí, que esteja em ambiente que tenha máquinas, impressoras, rotativas, gráficas, né? Mecânica, chão de fábrica, motorista de caminhão, operador de aeroporto, que eles acabam usando protetor EPI, né? Aqueles protetores, mas mesmo assim, aquilo atenua 30 decibéis. Um jato, quando está decolando, ele passa de 110 decibéis. Isso é complicado, então precisa ter muito cuidado. Cuidado esse que nem sempre é prioridade ou motivo de prevenção. O que levou a população a tomar providências foi um incômodo. Isso mesmo, foi por causa do estresse causado pela poluição sonora que surgiu o PSIL, Programa de Silêncio Urbano. Isso foi nos idos de 90 que as pessoas criaram o programa para conter os excessos de ruído, incomodidade, buzinas e tudo mais. E aí começaram a se atentar que realmente isso era uma questão de saúde e teria que ter uma fiscalização mais frequente e acirrada. Durante o dia todo, independente do horário, tem fiscalização e tem parâmetro. Acima do parâmetro, o cidadão é autuado. Não existe nenhum tipo de orientação, a legislação não prevê orientação. A partir do momento que é constatada a irregularidade, a fiscalização tem o poder de atuação. Restaurantes, bares, os artigos prevê que qualquer lugar que venda bebida alcoólica após 1h da manhã, ele tem que ter as portas, janelas, vãos totalmente fechados, tem que ter uma adequação acústica. E olha só, as penalidades são pesadas. Para reclamações voltadas ao ruído, a primeira multa é de nada mais, nada menos que R$10 mil.
Se o estabelecimento não cumprir as adequações dentro dos prazos firmados e as reclamações continuarem, o valor pode chegar a R$60 mil. Já na questão de estabelecimentos abertos após a 1h da manhã, o valor varia entre R$8 e R$24 mil. E se após a terceira autuação o estabelecimento ainda se recusar a fazer silêncio, suas atividades são interrompidas e o local fechado. Se o cidadão não respeitar a interdição, ele está sujeito à incorrência no crime de desobediência. O estabelecimento lacrado, ele é fiscalizado posteriormente até a reabertura. Então a gente passa, fica sabendo se ele está trabalhando ou não, e aí providencia, inclusive até o emparedamento do lugar. Constrói-se um muro na porta e ele não tem mais acesso ao estabelecimento enquanto nós não formos lá retirar essa parede. E aí é o fim das reclamações, das brigas de vizinhos, está tudo resolvido. Será? Reclamações nós temos as mais diversas que você possa imaginar, mas nós podemos atender especificamente o que diz a legislação. Então, obras, por exemplo, nós não atendemos obras, não atendemos residências, brigas de vizinho, nada disso é permitido. Mas as reclamações, elas surgem, independente disso, de todas as formas e gêneros que você possa imaginar. É cachorro latindo, é o vizinho com som alto, é briga de marido e mulher, gritando, o que você possa pensar já passou pelas nossas mãos aí, porém, sem a condição de fazer a fiscalização. Muitas vezes, até sem a presença de música no bar ou restaurante, o simples conversar já incomoda muita gente. Para se ter uma ideia de ruídos por decibéis em grandes cidades, uma torneira gotejando chega a 20 decibéis. A nossa voz, em tom normal, atinge 60 decibéis. Latidos e secadores de cabelo podem alcançar 95 decibéis. Grandes obras com uso constante de britadeiras chegam ao volume de 120 decibéis. Imaginem os famosos pancadões e as buzinas constantes dos carros. Pense comigo, a poluição sonora já é prejudicial a nós. Agora imagine o que ela não pode provocar ao ecossistema como um todo. Um exemplo simples. Em grandes centros urbanos, como São Paulo, ela provoca o afastamento de aves, diminuindo a sua população local, ou seja, causando um baita desequilíbrio no ecossistema, além de provocar o aumento de insetos na ausência de passarinhos que poderiam se alimentar deles. Na hora de verificar onde o ruído fala mais alto, infelizmente com os brasileiros não há quem possa. Rio de Janeiro e São Paulo são nessa ordem as metrópoles mais barulhentas do mundo, pode acreditar. O índice que é melhor falar baixinho do que celebrar com rojões. Às vezes a pessoa ela tem uma perda auditiva por um trauma acústico, por exemplo, por um estouro de um rojão. Então a pessoa tem que se proteger. E na maior parte das vezes é irreversível a perda e o zumbido que fica. Muitas vezes você dando remédio para melhorar a circulação do ouvido, você pode reverter o quadro. Alguns quadros sim, outros não. Isso depende muito. Mas em geral, essas perdas, elas são, na maioria das vezes, irreversíveis. 80% de todo o ruído presente nas grandes cidades são provenientes dos veículos, principais culpados pelo barulho de outras agitadas cidades do mundo e também de movimentadas avenidas da Grande São Paulo. Se você colocar um medidor de intensidade sonora numa avenida, você vai ver a quantidade de decibéis prejudiciais a que estão todo mundo sujeitos. Guarda de trânsito, né? Os policiais, todos que ficam... Se não tiver protetor, vai ter problema. Pois é, engana-se que pensa que só as pessoas que trabalham em meio ao trânsito sofrem com os impactos dessa barulheira. Os moradores urbanos também estão sujeitos às consequências. Inclusive, foi para confirmar esses altos índices que o programa Biosfera trouxe a Abracústica até o elevado Costa e Silva, o Minhocão, na região central de São Paulo, para entender a realidade de quem vive por aqui. Aqui ao meu lado, o Juan Frias, que é engenheiro da Abracústica. A Abracústica faz um trabalho muito interessante de medir os ruídos aqui nessa região, não é isso, Juan?
Isso, a gente faz todo tipo de trabalhos relacionados com acústica, né? Então a gente já desenvolveu um estudo de qual que seria o impacto acústico que tem o minhocão sobre as fachadas das residências, dos edifícios que ficam aqui em volta e que poderia ser feito para diminuir os níveis sonoros incidentes e melhorar a qualidade de vida dos moradores. E olha só, em uma cidade como São Paulo, a poluição sonora está inevitavelmente em todos os lugares. A lógica funciona assim. As avenidas que têm muito trânsito superlotam e não oferecem espaço para mais carros e, consequentemente, para mais barulho. Dessa forma, os motoristas passam a buscar caminhos alternativos que até então eram tranquilos, levando o barulho também para outros locais. Uma enquete rápida na Avenida Brasleme, zona norte da capital paulista, confirma que não importa a região, está todo mundo incomodado ou até acostumado com toda essa barulheira. Você sabe que eu não me preocupo com barulho? Graças a Deus. É mais na hora de dormir, né? Na hora de dormir, assim, quando a gente mora aqui na Brasleme, o barulho é bem grande, né? O grande problema é o planejamento urbano, né? Porque as vias de grande fluxo deveria estar mais afastada das áreas residenciais e mais concentrada nas áreas comerciais. A gente acaba escutando mal, andando dia a dia. A gente vem sentindo uma degradação, né, da nossa função auditiva. Sim, eu, por exemplo, tenho um problema de audição. Então, esse barulho demais em excesso, né, causa muitos problemas. Dor de cabeça, ruído, irritação, estresse, uma série de coisas. Meu marido tem problema de audição porque ele trabalhava na Brigadeiro Luiz Antônio, lá é muito barulho, né? Então ele ficou com problema de audição. Tudo normal, já acostumei, né? Normal, do dia a dia. Quem mora em cidade grande, ainda mais do tamanho de São Paulo, né? Olha, já faz tanto tempo que eu convivo com a poluição sonora e outras que acho que eu já estou surda, não me incomodo mais. Agora, Juan, a gente vive numa cidade como São Paulo, a gente sabe que é um centro urbano e a gente já acostumou com esse barulho. Tanto que tem gente que fala, não, mas eu adoro São Paulo, eu adoro essa correria, adoro esse barulho e tal. Como que surgiu, então, essa proposta Brascústica? O que despertou em você essa ideia de medir e de ver que isso não é realmente saudável para as pessoas? É a Organização Mundial da Saúde que fala que uma exposição elevada aos níveis sonoros faz mal para a saúde, mas realmente são doenças até mais graves, né? Porque uma alta exposição a níveis de ruído enquanto estamos dormindo, enquanto estamos descansando, vai fazer que nós soframos uma perda do sono com todas as coisas que isso produz, vamos ficar mais irritáveis. Se ainda tem mais tempo que nós estamos expostos, temos risco de ficar com a pressão mais alta. A poluição sonora é um caso de saúde pública. Por isso, recentemente foi aprovada em São Paulo uma lei que protege o mapeamento das regiões de maior ruído, a fim de buscar estratégias para melhorar a qualidade de vida da população. Esses mapeamentos de ruído são muito legais, né? Porque eles nos vão permitir identificar onde que ficam as áreas com maior problema de poluição sonora da cidade e, ao mesmo tempo, o número de pessoas que ficam expostas a essa poluição. Então, vai permitir priorizar os investimentos, né? Que a prefeitura veja quais que são os pontos quentes, que se chama, que são aqueles pontos que realmente são o problema de ruído flagrante, que nem aqui no Minhocão, e vai permitir, sobre isso, pôr em funcionamento as ações mitigadoras para, num meio, longo prazo, ir reduzindo os níveis sonoros da cidade, né? Pelo menos não ir a pior, não piorar, e que as pessoas tenham uma maior qualidade de vida e uma melhor saúde. No Brasil, as pessoas acreditam que o barulho não tem solução, o que não é verdade. Para a região do Minhocão, por exemplo, existem projetos em análise em que o objetivo é eliminar por completo o ruído ou minimizar os seus impactos na sociedade.
Os anos vão passando e as pessoas que moram aqui não recebem nenhum tipo de solução. Então a preferência de todos eles é óbvia, que é a demolição do minhocão. Com isso, com certeza você acaba com o ruído dele, né? O problema é que vai gerar um problema de trânsito maior em São Paulo. Tem as opções que foram feitas também do parque, o parque linear, e depois tem soluções que são puramente acústicas, né? Que seria deixar, por exemplo, o minhocão da forma que ele está hoje, só que com um túnel acústico, né? Que é uma coisa que se faz muito na Coreia para a saída dos trens-bala do centro das cidades, que seria cobrir o minhocão com um túnel acústico, de forma que pudessem continuar trafegando os carros, inclusive caminhões e ônibus, porque aí abafaria todo o ruído. E olha só, gente, quando nós estamos aqui conversando, então passa de tudo aqui, então tem hora que eu nem consigo ouvir o que o Juan está falando. E aqui tem um aparelho, né, Juan? Explica pra gente. Esse aparelho é o aparelho pelo qual você faz essa medição de quanto, né, por exemplo, nesse lugar que nós estamos agora, qual que é a altura desse ruído. Por exemplo, dependendo do automóvel que passar, a gente observa que ele sobe de um jeito, né? Realmente moto faz mais barulho do permitido no caso de que não tenha o escapamento original com adequado silencioso. E também tem a parte de caminhões de ônibus, né, que muitas vezes são veículos que eles são antigos, né? Então quanto mais antigo, o pior manutenção tem esse tipo de veículos, mais barulho vão fazer, né? Quais são os decibéis, por exemplo, suportáveis para nós seres humanos? Então, suportáveis tem vários condicionantes, né? Mas, por exemplo, para dormir, o ideal seriam 30 decibéis. Aqui na rua, o ideal é que não ultrapassasse os 60. É uma coisa que precisa de muito planejamento já para que, pelo menos, tentar reduzir o nível de ruído da cidade, e nas áreas novas já tentar desenvolver elas com um critério acústico também, além dos outros critérios também, para evitar ter novos problemas iguais no futuro. Problemas que podem ser minimizados por meio também da conscientização. Existem coisas que produzem ruídos naturalmente, como a buzina dos veículos. Porém, há momentos em que o seu uso é desnecessário, tornando-se uma agressão a si e ao próximo. Dentre tantos exemplos, as motos com escapamento aberto ou carros com som no volume máximo também têm solução imediata, que depende diretamente de nós. Há alguns anos, Tóquio era a capital mundial do barulho. Iniciou-se então uma campanha de conscientização. Diariamente, a televisão local advertia: caro telespectador, são 22 horas. Por favor, reduz o volume ao mínimo. Essa e outras regras simples de convivência silenciosa fez com que a terceira cidade mais populosa do mundo, com 8 milhões e meio de habitantes, passasse de primeira para a 10ª metrópole mais barulhenta no ranking mundial. E olha só, esse é o mesmo ranking que apresenta Rio de Janeiro e São Paulo em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Bom, como não é possível viver 100% no silêncio externo, é necessário aprender a conviver com ele. E a grande questão é como é fundamental buscar um otorrinolaringologista para fazer os exames periodicamente. Pensando bem, é o que eu vou fazer agora, depois de gravar essa edição do programa Biosfera aqui no Minhocão, em São Paulo. Tchau!